Todo mundo sabe que começar a carreira é sempre muito difícil, e no mundo da música isso não é diferente. Por isso, desde 1960, o Grammy, que é o maior prêmio da música, tem uma categoria especial para premiar e reconhecer aqueles artistas que estão em ascensão dentro da indústria. E não é só isso, esse prêmio também serve como holofote para apontar quais artistas a academia está apostando para ser o futuro da música. Ou pelo menos é o que o público costuma entender dessa categoria. Mas, como acontece em qualquer premiação desse tipo, nem sempre o Grammy acerta e muitas vezes o resultado do prêmio é bem questionável. Por isso, já deixa o like e se inscreve no canal, porque no vídeo de hoje a gente vai falar das maiores injustiças do prêmio de artista revelação. A Taste of Honey vence em 1978. Nos anos 70, a indústria vivia a ascensão do estilo disco, que dominava as rádios e as discotecas mundo afora. Em 1978, a dupla Taste of Honey, formada pelos vocalistas Janice Maria Johnson e Perry Kibble, lançaram o hit Boogie Oogie Oogie, que colocou elas no topo das paradas. Porém, em 1979 veio o auge do movimento disco, após o lançamento do filme Nos Embalos de Sábado à Noite, que fez as rádios se encherem de músicas desse estilo, inclusive com bandas como Kiss e The Rolling Stones se aventurando para lançar músicas nesse estilo. Só que isso acabou saturando demais o gênero e levando o público a começar a procurar alternativas para outros estilos. Por isso, durante a cerimônia do Grammy de 1979, ninguém esperava que a dupla A Taste of Honey conseguisse vencer o prêmio de artista revelação, já que a indústria carecia de artistas que fugissem dessa saturação musical. Mas as meninas acabaram ganhando. E tudo ficou pior quando o tempo provou que entre os indicados estava um futuro ícone da música, o cantor Elvis Costello. No final da década de 70, Elvis já tinha lançado 2 dos álbuns mais populares do movimento punk e new wave, além de ser uma figura conhecida por conta do seu estilo ousado e atitudes rebeldes. Em 1977, por exemplo, ele foi banido do programa Saturday Night Live após se recusar a apresentar uma música combinada com a produção e cantar sua canção Radio Radio, que era bastante polêmica e criticava diretamente a forma como as gravadoras, os programas e a mídia tentavam controlar os artistas. Detalhe que ele fez isso ao vivo. Ele começou a cantar a música que tinha combinado com a produção, mas parou do nada e começou a cantar Radio Radio. Obviamente, isso tornou ele um ícone imediato como uma figura rebelde e controversa. I'm sorry, ladies and gentlemen, there's no reason to do this song here. Nas décadas seguintes, o Elvis seguiu sendo um ícone da música, famoso pela sua habilidade em combinar letras inteligentes e músicas, por vezes, irônicas, com uma vasta gama de estilos musicais que o tornaram uma referência para novos artistas de diferentes gerações. Já a dupla Taste of Honey, após o Grammy em 79, lançou apenas mais um hit, uma regravação da música Sukiyaki em 81, e depois desapareceram da grande mídia conforme o gênero disco também foi sendo esquecido. Macklemore e Ryan Lewis vencem em 2014. Avançando 35 anos no tempo, em 2014, a dupla Macklemore e Ryan Lewis venceram o prêmio de artista revelação. Essa duo era formada pelo rapper Ben Haggerty e pelo produtor musical Ryan Lewis, e começou a ganhar destaque em 2008, quando começaram a colaborar de forma independente, sem o auxílio das grandes gravadoras. O seu estilo misturava os gêneros rap e hip hop com elementos de músicas pop, sempre trazendo letras que abordavam questões sociais, pessoais e políticas, além de falarem sobre o consumo de drogas, a desigualdade social e a luta contra o preconceito. Mas se você não sabe de quem a gente tá falando ainda, talvez você refresque sua memória ao saber que o maior sucesso dessa dupla foi a música Thrift Shop, lançada em 2012, e se tornou um grande viral no YouTube por conta do seu videoclipe.
No clipe, tanto Ryan quanto Macklemore aparecem pelos bairros fazendo compras e muita bagunça, enquanto ironizam o estilo de vida de ostentação dos rappers. A batida chiclete da música e o clipe irreverente fizeram eles serem conhecidos no mundo todo. Além disso, a dupla também fez sucesso em 2011 com a música Can't Hold Us, e também foi um grande hit na época. Em 2014, eles lançaram o álbum The Heist, e garantiu não só o prêmio de Artista Revelação, como também o prêmio de Melhor Álbum de Rap, Melhor Canção de Rap e Melhor Performance de Rap, sendo o prêmio de Canção e Performance por Thrifted Shop. E eles ganharem o prêmio por si só não seria um problema, afinal a dupla realmente estava em ascensão naquele momento. Mas se a gente para ver que na categoria de revelação daquele ano também estavam indicados Kendrick Lamar e Ed Sheeran, aí a gente vê que a história não vingou muito bem o Macklemore e o Ryan. E tudo bem, na época o Kendrick ainda não tinha estourado como um dos maiores rappers da atualidade, se não o maior, algo que só foi acontecer mesmo a partir de 2017, quando ele lançou o álbum Damn. Mas o Ed Sheeran já era bastante grande em 2014, já tendo lançado 2 álbuns, o Plus e o X, que continham músicas como Lego House e Thinking Out Loud. Eu acho que não é X, eu acho que é Multiply. O quê? Multiply? Que é de Ah, meu filho, daí ó, pra mim é X do Twitter, vai ficar X aí, tá? Então Multiply e Plus, entendi, matemática, ok. Matemática. E tem o Divide também. É verdade, do Shape of You. Ah, agora tudo faz sentido. Desculpa, Ed. E como sabemos, tanto Kendrick quanto o Ed se tornaram referências da música, cada um no seu gênero. Enquanto a dupla Macklemore e Ryan Lewis foi dissolvida em 2016, com o Macklemore seguindo a carreira solo. Esperanza Spalding vence em 2011. E não dá pra falar de injustiças da categoria Artista Revelação sem falar de Esperanza Spalding e do absurdo que aconteceu quando ela venceu esse prêmio em 2011. Esperanza é uma cantora, violoncelista e baixista nascida em Portland em 1984 e se tornou a primeira cantora e compositora de jazz a ganhar esse prêmio na história do Grammy. O curioso é que Esperanza era quase desconhecida para quem era de fora da comunidade do jazz e do R&B, e a sua vitória foi uma grande surpresa, até mesmo para ela, que mais tarde em entrevistas confirmou que não acreditava que seria premiada. E o prêmio dela é ainda mais chocante se a gente lembra que ela estava competindo contra Justin Bieber e o rapper Drake. Em relação ao talento, é inquestionável que a Esperanza manda muito bem, não à toa, antes mesmo de ganhar o prêmio, ela já havia sido convidada pelo presidente Barack Obama para se apresentar na Casa Branca. Mas tanto Justin quanto Drake se tornaram 2 dos maiores artistas do século XXI, sendo reconhecidos inclusive na lista da Billboard, que colocou o Justin na 8ª posição e o Drake na 4ª como os maiores artistas do século. Além disso, os dois também dominaram as paradas musicais nos anos seguintes com hits atrás de hits. Ou pelo menos até o Justin se fazer de aposentado e até o Drake ser destruído, humilhado e enterrado pelo Kendrick Lamar. Essa parte do roteiro foi o Thiago escreveu, deixar bem claro aqui. Ainda assim, a Esperanza sofreu bastante hate por conta do prêmio, que sempre foi questionado pelas fãs de um certo cantor aí. Mas se você não conhece e quiser conferir um pouco do trabalho dela, vale comentar que em 2024 a Esperanza lançou o álbum Milton mais Esperanza com o nosso lendário Milton Nascimento. Inclusive ela foi inocentada neste ano no Grammy por ter feito protesto lá que o Miltinho não foi convidado para sentar nas mesas, um absurdo. Senhor de idade. Ela levou o cartazinho dele. Ela levou o cartazinho dele, mas, então ela é querida. Enfim, podia ter feito mais, talvez. Devia nem ter ido. Né? Exatamente. Vou ficar lá com ele. Christina Aguilera vence em 2000. Em pleno ano 2000, o Grammy vivenciou uma verdadeira batalha de divas pop, com Christina Aguilera e Britney Spears se enfrentando na categoria de Artista Revelação, que acabou sendo levada por Christina. E de fato, ela marcou o ano de 1999 com o lançamento do seu álbum chamado Christina Aguilera, que trazia hits como Genie in a Bottle e What a Girl Wants, que conquistaram o público e a crítica.
Além disso, Christina se destacava muito com a sua voz poderosa, presença de palco e a sua beleza, é claro. Mas do outro lado também vinha Britney Spears, já reconhecida como a princesinha do pop, que naquele ano tinha lançado o álbum Baby One More Time, que trazia um single do mesmo nome e que impulsionou a Britney ao estrelato internacional. Ambas as artistas eram jovens mulheres atraentes, com estilos musicais semelhantes, e a comparação entre as duas era inevitável. E talvez não seja realmente uma polêmica o fato da Christina ter ficado com o prêmio. Mas, naquele ano, a mídia debateu bastante a rivalidade entre as duas moças, especialmente por muitos críticos e fãs acreditarem que a vitória da Britney era mais merecida. De qualquer jeito, essa rivalidade nunca pareceu ser real entre a Britney e a Christina, sendo algo apenas da mídia e dos fandoms. E no final, as discussões acabaram por ajudar em ambas as carreiras, sendo que as duas seguiram como cantoras muito influentes e bem-sucedidas. Chappell Roan vence em 2024. E já que estamos falando de batalha de diva pop, em 2025 também rolou uma injustiça na categoria de artista revelação, na minha opinião. Isso porque a Chappell Roan acabou levando o prêmio, sendo que na competição de artista revelação também estava a Sabrina Carpenter. E se você não é familiarizado com a música pop, a Sabrina basicamente dominou o ano de 2024 com o seu álbum Short and Sweet, que trouxe hits como Taste, Please 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 e Espresso, que foi a música mais tocada globalmente no Spotify em 2024. Não à toa, a própria Sabrina passou o ano inteiro como uma das artistas mais ouvidas no mundo, ficando dentro do top 10 de artistas globais quase que o ano inteiro. Nada imparcial, ele falando isso com essa camisetinha. Além disso, a Sabrina também lançou uma turnê global em 2024 que movimentou o fandom da loirinha e gerou muita repercussão pelo seu estilo irreverente, provocante e sexy, que conseguia dialogar muito bem com seu público. O pessoal sempre fala que é impressionante que a Sabrina tem um estilo super sexy e provocante, mas as músicas dela são pra mulheres, né? E não pra homens, né? Que isso impressiona, que mesmo sendo provocante, ela ainda tá falando com o público feminino. Sexy sem ser vulgar. Talvez um pouquinho vulgar. Sabrina, ele quer falar da Sabrina, Diego. Ele quer aqui, ó. Sabrina também dominou a mídia com participações em programas como Saturday Night Live, The Late Show e no BBC Radio. E quando chegou na noite do Grammy, a Sabrina levou 2 prêmios, como melhor performance solo de pop por Espresso e melhor álbum vocal de pop com Short and Sweet. Mas quando chegou na hora do prêmio de artista revelação, quem ganhou foi a Chappell Roan, que de fato foi uma artista que mandou muito bem em 2024 com o seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess. É um álbum difícil de falar. Que trazia singles como Pink Pony Club e Hot to Go. Porém, o curioso é que o prêmio de melhor álbum vocal pop e melhor performance pop foram vencidos pela Sabrina em cima da Chappell Roan. Ou seja, o próprio Grammy colocou a Sabrina como aquela que fez o melhor álbum pop do ano e fez a melhor música pop do ano. Mas na hora de dizer quem foi a revelação, escolheram a Roan. Ou seja, qual o critério que justifica a vitória da Roan? Não é por qualidade, nem por popularidade, nem por charts, porque basicamente a Sabrina dominou tudo isso. Então, o que foi? Na minha modesta opinião, nesse ano o Grammy quis tentar agradar o máximo de fandoms possíveis e acabou dando o prêmio pra Roan, já que a Sabrina ia levar os outros. Eu acho que foi meio que no esquema, assim, pra agradar todo mundo, deixar todo mundo feliz. Eu concordo com o que você disse sobre as categorias e tudo mais, mas eu acho que eles não deram o prêmio de revelação pra Sabrina, porque, querendo ou não, ela não era uma revelação, né? Ela já tinha ali uma carreira meio encaminhada há alguns anos, depois que ela saiu da Disney, ela já tinha feito vários álbuns e tudo mais. Alto lá, porque duas coisas. Eu acho que se fosse no ano anterior, 2023, faria mais sentido, porque ela teria lançado o álbum que tinha hits como No Sense, Feather, que daí já eram músicas viralizadas, etc. Eu entendo, mas, primeiramente, se o Grammy considerou que ela poderia ser indicada pra categoria, então já não vale esse argumento.
Porque se for pra dizer, não, mas ela não foi uma revelação, então ela não deveria ter sido indicada. Se o Grammy aceitou ela como indicada em 2004, ela tava dentro das regras, então não conta essa coisa de tipo, mas ela foi uma revelação em 2023, não em 2024. Eu acho que... Se entrou pra categoria, esquece isso. Agora conta a performance em 2024. Porque o Grammy já aceitou que ela pode ter sim considerada uma revelação em 2024. Então acho que isso não é um argumento. Sem contar que quando eu fazia pesquisa pra essa lista aqui, eu vi que em 2001, a moça que ganhou, Shelby alguma coisa, não lembro o sobrenome dela, mas ela já tinha 13 anos de carreira. E aí também foi um pouco uma polêmica, porque ela já tinha 13 anos de carreira, 4 álbuns lançados. Mas igual a Anitta, né? Tipo, a Anitta também tem 13 anos de carreira, mas sim. foi indicada agora. Então, porque ela chegou lá no Grammy agora. Porque eu acho que primeiro que tem algumas regras, né? Você tem que ter tantos álbuns lançados no máximo, só pode ter sido colocado pra categoria 3 vezes, só pode ter sido inscrito pra categoria 3 vezes. Tem uma série de regras que o Grammy considera. Mas a Sabrina passou por essas regras, então o que tá valendo é 2024. E aí acho que não tem argumentos. Eu acho que é porque eu acho a gravadora dos cantores que submetem os prêmios, né? Então eu acho que foi um erro, talvez, da gravadora dela de não ter submetido no ano anterior. Eu acho que submeteram, só que eu acho que ela nem foi classificada porque ela não era, de fato, uma revelação tão grande quanto ela foi em 2024. Foi roubo, gente. Foi chuncho. Essa é a verdade. Grammy's a joke. The Swingle Singers vencem em 1964. E para finalizar, vamos voltar para 1964, no segundo ano da categoria Artista Revelação. Pra gente ver que essas polêmicas não são recentes e desde sempre existiam controvérsias na premiação. Nesse ano, o prêmio acabou indo para o grupo The Swingle Singers, o grupo francês de a cappella, que deveria ter sido desclassificado só por causa desse nome horrível deles, PS do Thiago no roteiro. Foi fundado por Ward Swingle e estava apenas começando quando conquistaram o prêmio de melhor artista revelação por voltar à forma mais básica do estilo musical existente. O grupo misturava também um pouco de música clássica com jazz e inicialmente eles trabalhavam como backing vocals de outros artistas franceses, como a Edith Piaf e Charles Aznavour. Meu Duolingo tá em dia, mas nem tanto. O problema todo é que no início dos anos 60, o cantor e compositor Bob Dylan vinha crescendo na mídia, sendo reconhecido como um grande talento do gênero folk, e em 1964, o Dylan finalmente explodiu para o público mainstream com o seu álbum The Freewheeling Bob Dylan. Foi também nesse ano que o Dylan lançou seu maior sucesso, The Times They Are Changing, que se tornou um fenômeno nos Estados Unidos e consolidou ele como um ícone cultural, algo que se manteve nas décadas seguintes. A poesia do Dylan misturada à sua postura política abriram um mundo para um novo nível de intelectualismo e para a importância da música pop dentro das discussões sociais e políticas. Porém, para a academia do Grammy, parece que nada disso importou, já que o Dylan nem mesmo foi indicado como artista revelação, nem em 1964 e nem em 1965, embora ele tenha sido indicado para a melhor canção de folk em 63 e 65, sem ter levado nenhum prêmio. No total, Dylan teve 38 indicações ao Grammy ao longo da sua carreira e venceu apenas 10, sendo que a primeira vitória foi em 1973, quando ele ganhou o álbum do ano pelo trabalho The Concert for Bangladesh. Já o grupo The Swingle Singers, embora continue atuando até hoje e já tenha tido mais de 50 formações diferentes, nunca fez mais nada de relevante na indústria musical. Menção honrosa, o escândalo The Great Milli Vanilli em 1990. E só para não deixar passar, fica como menção honrosa também o escândalo do grupo Milli Vanilli lá nos anos 90. Para quem não conhece, o Milli Vanilli era uma dupla alemã de R&B formada por Fabi Morvan e Robbie Pilatus. E em 1990, eles já eram um sucesso global, tendo alcançado o topo das paradas com seu álbum All or Nothing, lançado em 1988. Esse álbum trazia o hit Girl You Know It's True, que dominou os charts globais e levou a dupla até o Grammy, onde não só eles se apresentaram, mas também ganharam o prêmio de artista revelação ali em 1990. O problema é que no final daquele mesmo ano, após uma estranha apresentação no MTV,
começou a rolar uma suspeita de que os dois não cantavam de verdade, mas apenas dançavam e dublavam suas músicas. Esse burburinho foi aumentando até que em 12 de novembro de 1990, a dupla admitiu que não cantava nenhuma das suas músicas do álbum. Na verdade, o produtor da dupla contratava cantores fantasmas para cantar as músicas, enquanto o Rob e o Fab faziam as performances por serem mais atraentes para o grande público. Por conta da fraude, o Grammy revogou o prêmio da dupla, que teve que devolver os seus gramofones. Mas o escândalo foi tão grande que nenhum outro indicado da categoria naquele ano quis receber o prêmio. Por isso, o ano de 1990 não tem um vencedor oficial da categoria de artista revelação. Além disso, após a repercussão do caso, a carreira da dupla foi destruída. O Fab até tentou continuar sua carreira musical, lançando alguns álbuns solos e se apresentando em diferentes projetos, mas sem nenhum grande sucesso. Já o Rob acabou se afundando em problemas pessoais que o levaram ao abuso de substâncias e dificuldades financeiras. No final, ele faleceu em 1998, aos 32 anos, por conta de uma overdose. Além disso, toda a questão do Milli Vanilli levou a uma ampla discussão sobre manipulação dentro da indústria da música e sobre como a estética e as expectativas de imagens às vezes ultrapassam o talento real dos artistas. E com esse babado, o vídeo vai ficando por aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você concorda com as injustiças, se tem outras categorias que sofrem desse mesmo mal, que a gente vai adorar ler e fofocar com vocês. Não esqueça de deixar sugestões de vídeos nos comentários, lembre sempre de comentar com muito respeito, deixe seu like, se inscreve no canal, que a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!